vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Rose e hoje eu vim contar mais um pouquinho das minhas experiências com a lei da atração. Bom, como eu falei no último vídeo, hoje eu vou contar minha experiência com minha carteira de habilitação. Bom, desde sempre, eu sempre quis tirar minha carteira, né? Mas não era algo assim que eu queria muito de verdade, né? Eu só tinha um desejo, eu queria, né? E aí, por muitos anos, né, eu fiquei empurrando com a barriga, né? Porque, na verdade, antes eu não acreditava que eu podia, porque meus pais, eles não tinham condição, e a condição que eles tinham era para meus estudos, entende? Para mim terminar meu ensino médio e essas coisas. Então, eu via meus amigos tirar carteira e, e tudo, e eu só ficava observando, né? E aí, quando eu conheci a fundo a lei da atração, comecei a praticar, eu vi que tudo era possível, que tudo aquilo que eu queria só dependia de mim. O único empecilho que eu teria seria eu mesma. É uma coisa que eu gosto na lei da atração é isso, que você é o único que pode impedir de você conseguir as coisas. Porque assim, se Deus, que criou tudo, está ao seu favor, a única pessoa que pode impedir de você receber é você mesmo, né? Então, né, é, eu tenho um amigo que ele sempre me incentivava, ele falava, tira carteira, que é muito importante, às vezes a gente fica, né, às vezes tem a necessidade e a gente não corre atrás. E aí, eu ficava na minha, porque ainda não tinha vindo o desejo do meu coração, a vontade, né, de eu ir lá e fazer. E aí eu lembro que assim que meu bebê nasceu, meu esposo trabalhava, né? Trabalhava fora. E aí o carro dele ficava na garagem. E aí eu não pegava nem nada. E aí eu também não tinha coragem de pegar e andar, né? E aí depois disso eu decidi, eu falei, ó, não vou mais ficar no banco do carona. A partir de hoje eu vou tirar minha carteira. E aí eu peguei, como vocês já sabem, eu não tinha dinheiro. Mas o como não me pertence. Eu só tinha que saber que eu queria e que tudo ia dar certo. E aí eu peguei, saí aqui na cidade onde eu moro, pesquisando, fazendo orçamento. E aí eu fiz orçamento em 4 autoescolas. E aí a que estava mais acessível, eu queria no momento só tirar de carro, né? E aí a que estava mais acessível, eu fui lá, perguntei o preço tudo certinho, perguntei se dividia, né? Ela falou que dividia. E aí tá, beleza. Cheguei em casa. Não, aí ela foi e me perguntou bem assim: e aí, quando é que você vai fechar com a gente? Vamos fechar agora? Aí eu falei: não, agora não. Terça-feira eu venho pra fechar com vocês. Aí ela falou assim: tá bom então. Até terça. Eu falei: até. Aí cheguei em casa e aí fiquei vendo, né, os orçamentos. E aí precisava de um cartão para poder negociar, né, para poder dividir. E aí eu peguei e não tinha cartão. E aí eu peguei e liguei pro meu marido. E aí eu falei, eu tô querendo tirar minha carteira, eu vou pegar um cartão emprestado. Ele falou, não, não é pra pegar cartão emprestado. E aí eu falei, agora pronto, como é que eu vou tirar a carteira sem cartão? Aí eu peguei, fui no meu banco, e aí fui lá e pedi um cartão de crédito. E aí ele falou se eu tinha comprovante de residência. Eu falei que não, que eu era autônoma. E aí eles foi e falou, não. Aí a gerente foi super maravilhosa, né? E aí ela falou assim, tá, eu vou fazer um comprovante de renda aqui pra você. E aí fez, aprovou o cartão. E aí eu fui ver o limite. Toda vez que você tira um cartão, quando você não tem um comprovante de renda, o limite é bem pouquinho. Aí eu falei, tomara que seja um limite que dê pra pagar minha carteira, né? Aí na hora que ela me deu o cartão, eu falei, o limite é de quanto? Era exatamente o valor da minha carteira, eu nem acreditei. E aí, super feliz. Só que, para tirar a carteira, você tem que pagar as taxas do Detran. E aí, só a taxa do Detran dá uns 350. Fora as outras taxas que é psicotécnico e tem um outro lá que é divisão, alguma coisa assim. E aí, essas duas taxas, uma é 100 e a outra também é 100. E aí tá, no total dava quase R$ 600. E eu não tinha esse dinheiro. E aí, eu falando com meu esposo, e aí ele falou, moça, você quer tirar a carteira agora pra quê? E eu tava grávida de 6 meses. E eu falei, moça, eu quero uma carteira, eu quero tirar minha carteira, eu quero tirar minha carteira. E quando eu quero uma coisa, gente,
eu não penso em outra coisa, eu só falo a mesma coisa e eu fico inquieta. E aí eu falo, ai meu Deus, eu quero muito isso, eu quero muito. E aí tá, né? Aí meu marido falou assim: não, agora não. E desligou o telefone. E aí eu peguei, deitei na cama. E aí falei, moço, eu não vou me preocupar. Porque o senhor vai tocar no coração dele e vai mandar o dinheiro. E aí peguei e deitei. E aí comecei a, em vez de eu ficar triste, né, pela situação, aí eu comecei a me imaginar. Eu, ai, que maravilha, eu, daqui um dia eu vou estar habilitada, eu vou sair, vou. Aí tá, comecei a me imaginar, porque sempre eu faço aquela história na minha cabeça e ficar muito feliz. Aí quando foi no outro dia, gente, era terça-feira, o dia que eu falei pra mulher que eu ia lá pra gente fechar. E aí quando foi, meu marido ligou e falou assim, ligou não, mandou uma mensagem falando, né? Eu depositei o dinheiro na sua conta. Gente, mas a alegria era tanta, mais tanta. Aí eu peguei e fui, né, lá pra autoescola. Aí chegando lá, fiz todo o processo, eles falou que eu tinha que tirar foto lá num lugar um pouquinho mais distante. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, gente, tinha uma fila, mas uma fila que a mulher que tava do meu lado começou a reclamar, falou: a gente não sai daqui hoje nem a pau. Eu falei: eu vou entrar e vou sair bem rapidinho. Aí ela olhou pra mim e deu uma risadinha assim, né? E aí, do jeito que eu falei, foi. O rapaz olhou, como eu tava de 6 meses, eu não tinha muita barriga, né? E aí o rapaz olhou assim e falou assim: você é preferencial? Eu falei: sim. Aí ele pode entrar lá e tirar a sua foto. Gente, foi incrível. Do jeito que eu falei, aconteceu. Aí eu fui, tirei minha foto e voltei. E aí tá, quando eu voltei, aí começou a pandemia, né? E aí não tinha como. Tava tudo parado, né? E aí eu falei, não, eu não vou reclamar. Aí meu marido começou a falar, mas tá vendo o que, que você inventou? Tirar a carteira agora? E aí só foi dinheiro perdido. Eu falei, moço, vai dar tudo certo, eu não vou me preocupar. E aí, beleza, passou-se o tempo, eu tive meu bebê, e aí o processo continuou parado. E aí eles falou que não tinha como voltar às aulas porque tinha muito risco, que se fosse voltar ia ter aula só online. E como eu tava com meu bebezinho recém-nascido, acho que ele tava com 3 meses, não tinha como, se caso voltasse, ir para aula presencial, porque seria muita imprudência da minha parte, né? E aí eu falei assim para Deus, eu falei, ô Senhor, seria tão bom se fosse aula online, aí eu poderia cuidar do meu filho e poder assistir às aulas em casa, né? E aí o que aconteceu? A autoescola me ligou e falou assim, ó, as aulas serão online. Aí eu falei, gente, perfeito, beleza. Peguei a aula em casa com meu filho. Tinha tempo assim que eu tava assistindo a aula, amamentando, comendo, né? Porque mãe quando amamenta come muito. E aí tá, fiz todas as minhas aulas online. E aí chegou o dia de fazer a prova, né? Como aqui no lugar onde eu moro, não tava podendo fazer prova aqui. E aí tinha que ir pra outra cidade. Aí eu falei, não, não vou pra outra cidade, eu vou esperar ter aqui pra me fazer. Eu quero fazer aqui. E eles falaram, só que pode demorar. Eu falei, não, não tô preocupada. E aí passou, eu falei assim, ó, não vai demorar. Não vai demorar, vai ser menos de uma semana. E aí a prova lá na outra cidade foi dia 30. Quando foi acho que foi dia 10, aplicar a prova na minha cidade. Na minha cidade não, a cidade mais próxima, né? E aí eu peguei e fiz, e aí a gente tinha que tirar 30 pontos, eu tirei 27, fiquei muito feliz. E aí tá, aí demorou mais um tempo, e aí o meu bebezinho tava pequenininho ainda, né? E aí eu peguei, viajei e falei, não, vou esperar ele ficar um pouquinho maior para me poder fazer as minhas aulas práticas, porque aí meu bebê ia ter que ficar com alguém, né? Alguém ia ter que cuidar dele. E aí eu peguei, passou o tempo, quando ele completou 1 ano certinho, aí eu vim para fazer, que foi agora, né? Agora meu filho tá com 1 ano e 2 meses. Aí eu vim para poder fazer as aulas práticas. E aí quando eu cheguei, é, gente, tem coisas assim que eu falo, você tem que ter persistência com aquilo que você quer, porque, tipo, o universo coopera todas as coisas, mas você tem que estar todos os dias se automotivando, porque senão você desiste. E aí eu peguei e vim, e aí deu tudo certo. Consegui uma pessoa maravilhosa para cuidar do meu filho. Gente, tudo que você pensar, tudo que eu precisei, tudo deu certo. Deus preparou tudo, né? E aí eu chegando lá na autoescola, ia demorar muito o processo, porque era muita gente que tinha que marcar, por causa da pandemia, tinha parado tudo, então tinha muita gente com o processo atrasado. E aí eu cheguei lá, e aí a moça falou, ó, a gente só pode marcar suas aulas para daqui a um mês. E aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, o que que eu faço? Aí eu fui contar minha história, contei minha história, que
que eu comecei meu processo, ainda tava grávida, aí depois eu tive bebê, e aí, tipo, contei tudo pra eles, né, que eu já contei pra vocês, e aí ela falou, não. Aí eu falei, eu não tô mais morando aqui, eu agora tô em outro estado, e aí eu só vim aqui tirar a carteira. Aí eles falaram assim, aí no seu caso tem exceção. Aí eles colocou minhas aulas, né? Tinha algumas datas vagas, eles foram botar um dia sim, dia não, um dia sim, dia não. E aí o anjo, né, da autoescola, conseguiu me encaixar de todas as formas. E aí, gente, resumindo tudo, deu tudo certo. E aí eu fui no dia 4 agora, eu fiz a minha prova, e aí eu passei. E assim, gente, eu sempre falava para as pessoas, eu já passei, eu já passei. E na minha mente aquilo ali já era real. E aí, no dia que eu fiz a prova, eu só estava concretizando aquilo que na minha mente já existia. Eu lembro que no dia da prova, todo mundo nervoso. E aí eu lembro que eu cheguei atrasada. E aí eu comecei a falar, os últimos serão primeiro, os últimos serão primeiro, os últimos serão primeiro. Quando eu cheguei lá, a primeira pessoa a ser chamada fui eu. E aí eu fui. Quando eu cheguei, incrível que pareça, tinha um rapaz lá, e aí ele falou uma situação na prova que reprovava. E assim, eu ia fazer aquilo ali tranquilamente. Ia fazer tranquilamente. Aí, na hora que ele falou que reprovava, eu falei, oxe, mas eu sempre fiz isso. Aí ele, não, isso aí reprova. Aí, ou seja, o universo cooperou de todas as formas para quê? Para aquilo que já estava na minha mente só se concretizasse. E aí eu lembro que eu fiquei muito nervosa mesmo. E aí, na hora que eu fui entrar dentro do carro, eu me lembrei dos ensinamentos da Mel. Ela falou que quando a gente estiver muito nervosa, a gente ficar assim numa posição de poder, né? Que é a posição da Mulher Maravilha, segura, com a mão na cintura assim, ó. Respirasse fundo, que ia dar tudo certo. E aí eu peguei, gente, eu tava tão nervosa que até faltando ar eu tava. Eu tirei um pouco a máscara, respirei fundo, coloquei a minha mão na cintura, entrei dentro do carro, fiz a prova completinha, deu tudo certo, passei. E aí cheguei em casa muito feliz mesmo, porque aquilo que eu já tinha determinado da minha mente só se concretizou. E tudo perfeito, deu tudo certo. E uma dica que eu tenho para dar para vocês: todas as vezes que você for fazer algo, você tem que ser sua automotivação. Todas as vezes. Tipo assim, se você conhece pessoas que vai te desanimar, nem conta. Só conta para aquelas pessoas que realmente vai te motivar.